Bater papo é bacana, conversar é importante, mas psicologar é imprescindível. Se este conteúdo te despertar insights e reflexões, curta, comente e se inscreva neste canal. Assim você dará oportunidade a outras pessoas de também ressignificarem as suas vidas. Existe um tipo de força que quase ninguém reconhece, porque ela não aparece nos momentos de vitória, não se exibe nas conquistas, não faz barulho quando entra em cena. É a força de quem aguenta calado, de quem sente, absorve, processa e continua, de quem não transforma tudo em discurso, em reclamação, em desabafo público. E talvez você esteja aqui porque já percebeu isso em si mesmo, porque já passou por situações em que poderia ter explodido, reagido, gritado, mas escolheu ficar em silêncio. Não por medo, não por fraqueza, mas porque no fundo você entendeu que nem toda batalha merece resposta. O mundo ensina que quem fala mais alto vence, que quem reage rápido se impõe, que quem rebate tudo mostra força. Mas a realidade é outra. Quem reage o tempo todo vive cansado, vive drenado, vive à mercê do ambiente, vive sendo controlado por provocações pequenas demais para merecer tanta energia. Aguentar calado, quando feito com consciência, não é engolir tudo, é escolher onde colocar sua força. É entender que sua energia é limitada demais para ser desperdiçada com qualquer estímulo. A maioria não aguenta, precisa falar, precisa responder, precisa provar, precisa se defender até quando ninguém atacou. Precisa explicar decisões, justificar escolhas, se posicionar o tempo inteiro. Isso não é força, é insegurança disfarçada de atitude. É medo de ser mal interpretado, é necessidade de aprovação, é dependência emocional do olhar do outro. Quando você começa a aguentar calado, algo muda dentro de você. No início dói, dá vontade de falar, dá vontade de reagir, dá vontade de se explicar, dá vontade de colocar tudo para fora. Mas você segura, respira, observa e aprende. Aprende que muitas situações se resolvem sozinhas quando você não alimenta o caos. Aprende que muita provocação morre de fome quando não encontra reação. Aprende que silêncio bem colocado é uma forma poderosa de comunicação. Aguentar calado não significa aceitar desrespeito constante. Significa saber quando vale a pena se posicionar e quando o silêncio é a resposta mais inteligente. Significa não entregar seu emocional nas mãos de quem quer te tirar do eixo. Significa proteger sua paz, sem precisar anunciar isso para o mundo. Você começa a perceber que nem todo mundo merece acesso às suas dores. Nem todo mundo merece saber o que você está sentindo. Nem todo mundo precisa ouvir sua versão. Algumas pessoas não querem entender. Querem apenas reação. Querem conflito, querem drama. E quando você não entrega isso, elas se frustram, porque perdem o controle sobre você. Existe uma maturidade silenciosa em quem aguenta calado. É a maturidade de quem já entendeu que falar demais não alivia, não resolve, não constrói. Às vezes só expõe, enfraquece, desgasta. Quem aguenta calado aprende a transformar a dor em combustível, não em espetáculo. Aprende a sofrer em silêncio e crescer em silêncio. Aprende a se reconstruir longe dos holofotes. Enquanto muitos transformam qualquer dificuldade em vitrine, você transforma em base. Enquanto muitos reclamam, você reflete. Enquanto muitos se vitimizam, você se fortalece. E isso não é algo que acontece de uma vez. É um processo, um treino interno, uma escolha repetida. A vida vai te testar. Vai colocar pessoas que falam demais, provocam demais, prometem demais e fazem de menos. Vai colocar situações injustas, mal-entendidos, frustrações. E em muitos desses momentos, o impulso vai ser reagir, mas é aí que sua força real começa a aparecer. Quando você escolhe não reagir imediatamente, quando você observa antes de agir, quando você entende que o tempo revela mais do que qualquer discurso. Aguentar calado também te ensina a ouvir mais, a perceber detalhes, a enxergar intenções. Quando você fala menos, você vê mais. E quando você vê mais, você erra menos. Você passa a entender padrões, comportamentos, jogos emocionais e deixa de ser peão no tabuleiro dos outros. Tem gente que fala muito, porque não suporta o próprio silêncio. Não aguenta ficar sozinho com os próprios pensamentos. Não aguenta encarar a própria consciência,
Por isso se distrai, discute, provoca, reage. O silêncio exige presença, exige força interna, exige autodomínio. E por isso assusta tanto. Quem aguenta calado aprende a suportar desconforto. Aprende a atravessar momentos difíceis sem anestesia emocional. Aprende a lidar com a ansiedade sem despejá-la nos outros. Aprende a carregar o peso e ainda assim seguir. E isso constrói algo poderoso, resistência mental. Você começa a perceber que não precisa que todos te entendam. Não precisa que todos concordem. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Seu caminho não depende da opinião alheia. Sua evolução não precisa de plateia. E essa consciência liberta. Aguentar calado não te deixa menor. Te deixa mais seletivo, mais estratégico, mais consciente. Você passa a falar quando é necessário, não quando está emocionalmente carregado. Suas palavras ganham peso. Seu posicionamento ganha força, porque não é impulsivo, é pensado. Com o tempo você nota algo interessante. Quem fala demais começa a se explicar demais. Quem se explica demais começa a se contradizer. Quem se contradiz perde credibilidade. E quem aguenta calado observa tudo isso de fora com clareza, sem se envolver, sem se contaminar. Existe um respeito silencioso que nasce em torno de quem não reage por qualquer coisa. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Sentem que você não é previsível, que não é fácil de provocar, que não entrega emoção de graça. E isso muda a dinâmica, muda a postura, muda o jogo. Aguentar calado também te ensina algo profundo sobre si mesmo. Te mostra que você é mais forte do que imaginava, que consegue suportar mais do que pensava, que não depende de desabafos constantes para continuar, que não precisa sempre ser ouvido para existir. E essa descoberta muda a relação que você tem com a vida. Você começa a confiar mais em si, porque sabe que aconteça o que acontecer, você não vai desmoronar por dentro. Não vai perder o controle por qualquer coisa. Não vai se expor sem necessidade. Você se torna mais sólido, mais estável, mais inteiro. Isso não significa que você nunca fala. Significa que quando fala é com intenção, é com clareza, é no momento certo, é com a pessoa certa. E isso faz toda a diferença. Porque palavras ditas no momento errado, para quem não quer ouvir, viram arma contra você. Enquanto muitos se esgotam emocionalmente, tentando se defender de tudo, você economiza energia. E essa energia vai para onde realmente importa, para seu crescimento, para seus objetivos, para sua evolução, para sua paz. Talvez hoje você esteja vivendo algo que exige silêncio, algo que ninguém entenderia mesmo que você explicasse, algo que dói, mas que está te fortalecendo. E talvez você esteja se perguntando se vale a pena aguentar calado, se não está sendo fraco, se não está deixando passar demais. Mas entenda isso, força não é reagir a tudo. Força é escolher suas batalhas. Existe uma diferença enorme entre engolir tudo e suportar com consciência. Quem engole tudo adoece. Quem suporta com consciência, cresce. Cresce porque entende o porquê do silêncio. Cresce porque transforma dor em maturidade. Cresce porque aprende a se preservar. E em algum momento, você percebe que já não se abala como antes, que já não sente necessidade de provar nada, que já não se explica tanto, que já não reage no impulso, que já não entrega sua paz por qualquer coisa. E isso é um sinal claro de evolução. O mundo é barulhento demais, cheio de opiniões, cobranças, julgamentos, ruídos. Quem aguenta calado aprende a caminhar no meio desse barulho sem se perder. Aprende a manter a própria frequência, aprende a não se contaminar. Aprende a ser firme sem ser agressivo. E quando os resultados começam a aparecer, muita gente se surpreende, porque não viu o processo, não viu a luta interna, não viu os dias difíceis, não viu o silêncio, só vê o resultado final. E pergunta como você conseguiu. Mas você sabe quantas vezes ficou calado quando poderia ter reagido, quantas vezes segurou quando poderia ter explodido, quantas vezes escolheu o silêncio para proteger algo maior. Se você aguenta calado, você está mais forte do que imagina, mais maduro do que percebe, mais preparado do que acredita. Porque quem aguenta calado não é fraco. É alguém que aprendeu a não desperdiçar a própria força. E agora eu quero falar diretamente com você.
Se essa mensagem encontrou algo aí dentro, se você sente que está passando por esse processo silencioso, escreve nos comentários. Eu aguento calado porque sou mais forte do que imagino. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender que silêncio, quando vem do autodomínio, é uma das maiores formas de poder. Nos vemos no próximo vídeo.